Prazo para a instrução criminal. Artigo 390. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias, estando o acusado preso, e de 90 quando solto, contados do recebimento da denúncia. Não computação do prazo. Parágrafo 1º. Não será computada naqueles prazos a demora determinada por doença do acusado ou defensor, por questão prejudicial ou por outro motivo de força maior, justificado pelo auditor, inclusive a inquirição de testemunhas, por precatória ou a realização de exames periciais ou outras diligências necessárias à instrução criminal, dentro dos respectivos prazos. Doença do acusado. Parágrafo 2º. No caso de doença do acusado, ciente o seu advogado ou curador e o representante do Ministério Público, poderá o Conselho de Justiça ou o auditor, por delegação deste, transportar-se ao local onde aquele se encontrar, procedendo aí ao ato de instrução criminal. Doença e ausência do defensor. Parágrafo 3º. No caso de doença do defensor, que o impossibilite de comparecer à sede do juízo, comprovada por atestado médico, com a firma de seu signatário devidamente reconhecida, será adiado o ato a que aquele devia comparecer, salvo se a doença perdurar por mais de 10 dias, caso em que lhe será nomeado substituto, se outro defensor não estiver ou não for constituído pelo acusado, no caso de ausência do defensor por outro motivo, ou sem justificativa, ser-lhe-á nomeado substituto para assistência ou ato e funcionamento no processo, enquanto a ausência persistir, ressalvado ao acusado o direito de constituir outro defensor. Prazo para devolução de precatória. Parágrafo 4º. Para a devolução de precatória, o auditor marcará prazo razoável, findo o qual, salvo motivo de força maior, a instrução criminal prosseguirá, podendo a parte juntar posteriormente à precatória como documento nos termos dos artigos 378 e 379. Atos procedidos perante o auditor. Parágrafo 5º. Salvo o interrogatório do acusado, a acareação, nos termos do artigo 365, e a inquirição de testemunhas na sede da auditoria, todos os demais atos da instrução criminal poderão ser procedidos perante o auditor, com ciência do advogado ou curador, do acusado e do representante do Ministério Público. Parágrafo 6º. Para os atos probatórios em que é necessária a presença do Conselho de Justiça, bastará o comparecimento da sua maioria. Se ausente o presidente, será substituído, na ocasião, pelo oficial imediato em antiguidade ou em posto. Juntada da fé de ofícios ou antecedentes. Artigo 391. Juntar-se-á aos autos do processo o extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado militar. Se o acusado for civil, será junta a folha de antecedentes penais, e, além desta, a de assentamentos de servidor de repartição ou estabelecimento militar. Individual datiloscópica. Parágrafo único. Sempre que possível, juntar-se-á a individual datiloscópica do acusado. Proibição de transferência ou remoção. Artigo 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora da sede da auditoria, até a sentença final,
salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor após comunicação da autoridade militar ou a requerimento do acusado, se civil. Proibição de transferência para reserva. Artigo 393. O oficial processado ou sujeito a inquérito policial militar não poderá ser transferido para a reserva, salvo se atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Dever do exercício de função ou serviço militar. Artigo 394. O acusado solto não será dispensado do exercício das funções ou do serviço militar, exceto se, no primeiro caso, houver incompatibilidade com a infração cometida. Lavratura de ata. Artigo 395. De cada sessão será, pelo escrivão, lavrada ata, da qual se juntará cópia autêntica aos autos, dela constando os requerimentos, decisões e incidentes ocorridos na sessão. Retificação de ata. Parágrafo único. Na sessão seguinte, por determinação do Conselho ou a requerimento de qualquer das partes, a ata poderá ser retificada quando omitir ou não houver declarado fielmente fato ocorrido na sessão. Seção 2. Do início do processo ordinário. Início do processo ordinário. Artigo 396. O processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia. Falta de elementos para a denúncia. Artigo 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o artigo 26, inciso 1, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento. Se dele discordar, remeterá os autos ao Procurador-Geral. Designação de outro procurador. Parágrafo 1º. Se o Procurador-Geral entender que há elementos para ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la. Em caso contrário, mandará arquivar o processo. Avocamento do processo. Parágrafo 2º. A mesma designação poderá fazer avocando o processo, sempre que tiver conhecimento de que, existindo em determinado caso elementos para ação penal, esta não foi promovida. Alegação de incompetência do juízo. Artigo 398. O procurador, antes de oferecer a denúncia, poderá alegar a incompetência do juízo, que será processada de acordo com o artigo 146. Seção 3. Da instalação do Conselho de Justiça. Providências do auditor. Artigo 399. Recebida a denúncia, o auditor. Sorteio ou conselho. A linha A providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho Permanente de Justiça. Instalação do Conselho. A linha B designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça. Citação do acusado e do procurador militar. A linha C determinará a citação do acusado de acordo com o artigo 277 para assistir a todos os termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e horas que forem designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do Ministério Público. Intimação das testemunhas arroladas e do ofendido. A linha D determinará a intimação
das testemunhas arroladas da denúncia para comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado, sob as penas de lei e, se couber, a notificação do ofendido para os fins dos artigos 311 e 312.